Boa noite a todos. Vamos abrir nossas Bíblias em Mateus, capítulo 5, versículos 21 a 26. Mateus 5, 21 a 26. Fala assim a palavra do Senhor. Ouvistes que foi dito aos antigos, não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irá contra o seu irmão, estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão, estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem lhe chamar tolo, estará sujeito ao inferno de fogo. Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta e ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão e então, voltando, faz a tua oferta. Entra em acordo sem demora com o teu adversário, enquanto estás com ele a caminho, para que o adversário não te entregue ao juiz, o juiz ao oficial de justiça e sejas recolhido à prisão. Em verdade te digo que não sairás dali enquanto não pagares o último centavo. Vamos mais uma vez orar. Senhor Deus, agradecemos ao Senhor por podermos estar em tua casa e podemos, nesse momento, aprender mais a tua palavra. Pedimos suas ricas bênçãos em nome de Cristo. Amém. Muito bem, nesta reta final do capítulo 5 de Mateus, nós podemos ver Jesus apresentando exemplos claros e práticos de como as tradições e as interpretações que os fariseus faziam da lei eram interpretações superficiais e estavam corrompidas, estavam corrompendo o real ensino dos profetas e da própria lei de Moisés. Conforme nós falamos 2 semanas atrás, Cristo ele tem a interpretação correta da lei e não somente isso, ele vai além dela, porque Cristo ensina a lei no seu âmago. Em cada caso que nós vamos tratar agora nas próximas semanas, Jesus corrige essa pseudo-interpretação dos fariseus, esse ensino superficial e corrompido. E ele vai realçar o verdadeiro princípio da lei, como realmente deve ser aplicado em nossas vidas até os dias de hoje. Então, Cristo vai mostrar de forma prática que a conduta do cristão deve ir muito além daquilo que era ensinado na lei. De certa forma, tornando assim a lei uma nova lei, porém mais pura e mais exigente. Então, no primeiro caso aqui, nesse trecho que nós vimos, Jesus ele vai demonstrar sua apreciação pela vida e pela reconciliação entre os irmãos. Então, em primeiro lugar, vemos aqui o autocontrole que o cristão deve ter, deve vencer a ira proibida. Versículos 21 até 21 e 22. Ouvistes o que foi dito aos antigos, não matarás. Literalmente era não tirar a vida de alguém, tá? E quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irar contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. Então, enquanto a lei de Moisés proibia matar, nós vemos isso em Êxodo capítulo 20, Deuteronômio 5, e também tinha a questão da pena de morte para aqueles que matassem alguém, Êxodo 21,
Levítico 24, Números 35, nós vemos que Cristo, ele não para somente ali, né? Os fariseus e os escribas estavam achando que estava tudo em ordem, pois eles não estavam cometendo nenhum homicídio, eles estavam cumprindo completa e perfeitamente todo o sexto mandamento, mas Cristo vem e discorda deles, né? Pois a proibição incluía pensamentos e palavras também, né? A cólera que eles próprios demonstraram contra o próprio Senhor Jesus Cristo. Isso tudo fazia com que eles descumprissem o sexto mandamento. Então, Cristo ele é enfático em, tenho até medo de usar essa palavra, radicalizar esse mandamento. Porque Cristo ele pega e fala, Moisés falava isso, eu, porém, vos digo. Ele vai além, né? Ele demonstra que a ira precede o homicídio e é tão destruidora de relacionamentos e vidas como o homicídio, né? Então, Cristo ele deixa bem claro, quem se irá contra o seu irmão será réu, né? A ira é uma ação tão criminosa quanto o próprio assassinato, né? Inclusive, quando nós lemos ali o versículo 22, podemos observar que tem duas palavrinhas ali, né? Sem motivo. Porém, está entre colchetes. Então, se você pegar e observar lá no início da sua Bíblia, você vai ver um trecho mais ou menos assim. Todo trecho que se encontra entre colchetes não se encontra nos melhores manuscritos gregos, né? Então, aqui nós temos aquela dúvida. Será que realmente aquele que sem motivo se irá? Então, se o Michael me der um motivo para eu mirar contra ele, eu posso mirar. Será? Minha interpretação, eu acredito que sim. Por quê? Porque quando nós olhamos o próprio exemplo do Senhor Jesus, o que aconteceu quando ele entrou no templo e viu aqueles mercadores? Aquilo foi ira. Uma ira santa. Aquilo foi ira. Então, foi dado um motivo para aquela ira. Cristo pecou? Hebreus fala que não. Então, podemos ver que, com o motivo, não houve o pecado ali. Então, eu pessoalmente, embora não esteja nos melhores manuscritos gregos, eu gosto muito dessa frase, né, desse pedacinho ali do sem motivo. Aquele que sem motivo se irá. Aí sim você é responsável por assassinato, né? Também coloca aquele que insultar o seu irmão será réu. Não para apenas no fato da ira, mas no fato de você insultar, você ofender o seu irmão. E a palavra original ali é para... cadê? Tolo, a palavra ali para tolo, no original é raca. E a palavra raca significa literalmente você chamar alguém de imbecil, louco ou insensato. Então, qualquer uma coisa dessas assim, nós temos que tomar cuidado de chamar nossos irmãos assim, né? A ideia basicamente é não menosprezarmos nossos irmãos em Cristo, né? Então, se nós fizermos uma ligação, né? Um elo entre esse versículo e 1 João 3,15, nós podemos entender melhor isso. Lá fala, todo aquele que odeia o seu irmão é assassino.
curto e grosso também. Então, tomar cuidado com isso. E aqui também Cristo nos dá ênfase no lado extremo do que ele está falando agora. Primeiro ele começa falando de quem se irá, quem ofender seu irmão, etc e tal. Agora ele vai para o lado oposto, a reconciliação. Olha, teu irmão te ofendeu, tem que se reconciliar. Você ofendeu seu irmão, tem que se reconciliar, né? Então, versículos 23 ao final nos mostra isso. Se ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, e então, voltando, faze a tua oferta. Ou seja, a reconciliação precede a adoração. Nós não podemos querer adorar a Deus enquanto nós estamos com o coração com ódio, com um coração rancoroso, né? Como alguns gostam de usar o termo, né? Um coração peludo, né? Não pode. Tem que limpar primeiro para depois fazer uma oração, uma adoração digna a Deus, né? Então, tão logo quanto nós damos conta que nós ofendemos alguém, nós devemos ir e corrigir aquilo. Vá se retratar o mais rápido possível. Nós podemos até colocar a seguinte fórmula aqui. Primeiro vá, depois volte. Parece simples demais, mas não é. Então, primeiro você vai, conserta as coisas com seu irmão. Depois você volta para adorar a Deus com o coração limpo. Por que isso? Porque as ofensas devem ser esclarecidas. Deve ficar tudo às claras. Versículo 25, o início fala assim: entra em acordo sem demora. Porque muitas vezes nós tentamos só empurrar os problemas, né, com a barriga, né? Só, não, amanhã eu resolvo isso. Não, domingo eu sento com o irmão e converso. Só queremos jogar adiante. Isso não é correto. Temos que fazer sem demora. Esclarecer, confessar e perdoar as ofensas de modo mais rápido e concreto possível. Salmo 4:4. Encaixa muito bem esse versículo aqui. Está lá? Irai-vos e não pequeis, consultai onde? No travesseiro, o coração e sossegai. O que Davi queria dizer com isso aqui? À noite, quando você se deitar para dormir, verifica teu coração se está tudo em ordem. Não está em ordem? Corre para arrumar. Corra para arrumar aquilo. Quanto antes resolvemos nossas desavenças, menos tempo elas terão para florescer em nossos corações uma raiz de amargura e dar uma colheita extremamente amarga. Então, verificou que tem alguma coisa falha entre você e seu irmão? Vai lá e conserta o mais rápido possível. Não deixa passar para o dia seguinte, se possível. Tá? Então, quando Jesus fala aqui, esse trecho, ele não está anulando o sexto mandamento, o não matarás. Pelo contrário, ele está ampliando o sexto mandamento, aplicando até mesmo aos nossos sentimentos e palavras que estão no nosso coração. Então não é apenas aquilo como era antes, de você consumar o ato. Agora, só de você planejar o ato, você já é culpado. Lembra que falamos no início? Cristo ele vem com uma
nova lei, mais pura e ao mesmo tempo mais rígida. Então não é só consumar o pecado, o assassinato. Planejar, você já é culpado do mesmo. Então, como cristãos, nós temos que trabalhar com as ferramentas que nos são dadas. Amarmos, abençoarmos, vivermos em paz e estimularmos as boas obras, né? Se você está anotando, Romanos 12:10, Romanos 12:14, Romanos 12:18, 1 Tessalonicenses 5:11 e, principalmente, Efésios 4:32, perdoar. Então, vamos usar as ferramentas que nos são dadas para que nós possamos viver cada vez mais próximos e unidos como irmãos em Cristo, e assim podemos cumprir com a oração sacerdotal de Cristo, onde ele orou ao Pai por nós, a fim de que todos sejam um. Como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste como também amaste a mim. Como é que nós podemos ser um se nós não estamos nem sequer, muitas vezes, conseguindo nos reconciliar uns aos outros? Então, para que possamos cumprir a oração sacerdotal de Cristo, vamos cumprir essa nova lei que Cristo nos dá também. Mantendo contas curtas, não somente com Deus, mas também uns para com os outros. Vamos orar. Amado Deus e Pai, agradecemos ao Senhor pelo tempo que podemos estar juntos aprendendo a Tua Palavra. E nesse momento, Pai, pedimos que o Senhor esteja nos ajudando a mantermos contas curtas, não somente com o Senhor, mas também uns para com os outros. E que assim nós possamos glorificar ao Teu santo nome e cumprir com a oração que o Senhor Jesus fez por nós também. Em nome dele é que nós oramos. Amém.